Olá pessoal, espero que você esteja bem. Hoje eu quero falar com os irmãos, com os amigos que nos acompanham aí pelo canal. Vou iniciar uma série de estudos relacionados ao temperamento, né? Porque eu fiz um estudo sobre proatividade e reatividade e a partir daí gerou-se outras dúvidas. É assim mesmo, né? Um estudo leva a outro estudo. E isso é a graça de quem gosta de estudar, aprender, né? Porque uma coisa é eu ter sabedoria, outra coisa é eu ter entendimento, outra coisa é eu ter conhecimento. São coisas diferentes. Às vezes eu tenho conhecimento e não sei como aplicar. A sabedoria é justamente isso, né? Você tem o conteúdo e como que você vai se postar, como que você vai se comportar em relação a isso. Então, eu quero falar de algo hoje chamado temperamento, que muitas das vezes se fala assim de maneira muito espontânea. Essa pessoa tem um temperamento difícil, essa pessoa tem um temperamento forte, e não se aprofunda nesse detalhe. Eu vou te dizer que isso é um detalhe determinante, que faz a diferença nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, a vida é feita de realizações e de relacionamentos, ou de relacionamentos e realizações. Eu acho que fica até melhor nessa ordem. Relacionamentos vão desencadear as nossas realizações, e as nossas realizações vão determinar o nosso sucesso, se a gente vai ser bem sucedido ou não. E eu já estava com vontade de fazer esse estudo, e essa semana, não por acaso, né? Eu não acredito no por acaso, eu acredito nas coisas que Deus prepara para confirmar o propósito que Ele coloca no nosso coração. Eu fui perguntado por um casal em um outro estudo, né? Da seguinte maneira: mas pastor, a esposa falando do marido, mas ele é mais racional do que eu, ele tinha que entender que eu sou emocional, a mulher é emocional, a gente age na emoção, mas esse agir na emoção também faz parte do temperamento, né? É bem verdade que fisiologicamente falando, a nível de comportamento, o homem ele tende a ser mais racional, ele tende a ser mais prático, enquanto a mulher é mais emocional, né? E muitas das vezes acaba no meio desse turbilhão de emoções e não consegue muitas das vezes agir com equilíbrio, vamos dizer assim, né? E essa é a graça do relacionamento entre um casal, entre um homem e uma mulher, né? Porque um acaba complementando o outro. Note que isso é a regra, mas a gente sabe que toda regra tem exceção. Em um casal você pode ter uma mulher mais racional e um homem mais emocional, tá? Mas vão se completar do mesmo jeito. Mas aonde eu quero ir? Eu quero dizer que o temperamento ele é algo inerente, permanente da minha personalidade, né? Pertinente à minha identidade. E é aí que muitos se enganam, né? Eu vou falar agora um pouquinho para você, jovem, né? Para você que está pensando em uma vida a dois, uma vida conjugal, principalmente a esposa, a noiva, a mulher, né? E a gente vê muito isso acontecendo. Quando a gente casar, ele vai ficar mais calmo. Quando a gente casar, ela vai ficar mais atenta. E isso é um ledo engano. É um ledo engano. Primeiramente, que ninguém muda ninguém, né? Deus não muda o nosso temperamento. Num estudo futuro, eu vou fazer uma série de estudos agora, você acompanha aí no nosso canal. Eu vou fazer uma série de estudos sobre o temperamento. Estou fazendo apenas essa primeira parte para introduzir esse assunto que já vai fazer você pensar diferente. Então, ninguém muda ninguém. Deus não quer mudar o meu temperamento,
Deus quer usar o meu temperamento. O que a gente pode e deve fazer é muito salutar, é muito saudável eu entender o meu temperamento, porque eu entendendo o meu temperamento, eu vou me moldando às circunstâncias, eu vou evitar algumas situações que podem me desequilibrar emocionalmente, me descontrolar, eu vou me ajustar, ok? E o primeiro passo é esse, eu entender o meu temperamento e ir me ajustando, e me controlando. Lá na frente eu vou te falar da importância da gente ser controlado pelo Espírito Santo do Senhor, mas isso lá na frente. E entender o outro também, porque esse tipo de relato dessa esposa para comigo, e eu ao explicar ela concordou. Eu falei para ela, minha irmã, minha amada, minha amiga, o fato dele não levar em consideração, né, na cabeça dela, ele não levava em consideração que ela era emotiva. Mas eu falei para ela, passa pelo temperamento dele também. Por quê? Se uma mulher é excessivamente emotiva e tem um relacionamento com um marido que é colérico, ela quando vomitar, desculpa o termo, aquele monte de emoção em cima dele, ele vai explodir. Ela precisa entender isso. Primeiro, ela precisa entender para se controlar. E segundo, para não botar álcool na lenha, no fogo. Senão vai explodir. Você está compreendendo isso aí? Qual é o ditado que diz, 2 bicudos não se entendem, não se bicam? Por quê? 2 coléricos, meu irmão, vai sair faísca. Se eles não se compreenderem e saber o momento de se portar com o outro, vai dar problema. 2 fleumáticos, 2 melancólicos, que é aquela pessoa que tende a ser mais deprimida, mais triste. Imagine, um casamento com 2 pessoas com pouca energia. Precisa se entender, para quando um tiver mais baixo, mais fraco, mais desanimado, o outro potencializar isso. Mas vamos lá, o que é o temperamento? O temperamento é parte permanente da nossa personalidade. Ele ficará conosco no começo da nossa vida até o fim. Ou seja, não vai mudar ninguém. Ele poderá modificar um pouco, obviamente, da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, né? Existem as mudanças também, as questões hormonais, a maturidade vai fazendo ele se mudar um pouco. Mas na vida adulta ele já está mais do que consolidado. Existem 4 tipos de temperamento, eu vou te explicar isso lá na frente, mas já vou te falar agora. O que é aí, pastor, que você está falando aí, doutor? O que você está falando? Eu vou te citar os 4 tipos de temperamento: melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Vou te explicar também, isso eu estou citando, depois eu vou definir e vou te explicar para você poder começar a se entender melhor. Vou te explicar também, no próximo encontro, que você não é determinado, você não tem só um, a gente não consegue avaliar, identificar apenas um temperamento. Normalmente tem 2, pode ter até um misto de 3, mas o que a gente consegue perceber é aquele que é prevalente. Esse que vos fala é colérico e melancólico. Então eu sei que se eu ficar vendo uma notícia muito triste, tá, a tendência é eu dar uma baixada, né? Então eu já sei. Ou então quando tem uma perda, eu vou viver um luto mais rápido, porque eu sei que se eu ficar nesse luto eu vou afundar. Aí eu já parto para o meu colérico, aí eu vou. E assim quando eu estou muito agitado também, né? Quando eu estou pilhado, eu tendo aí eu vou buscar uma notícia mais calma, uma notícia um pouco menos alegre, porque senão a gente fica sempre num polo ou outro. Tá entendendo? Tem misturas de temperamento. Eu vou te dar 2 exemplos para finalizar.
Apóstolo Paulo era colérico na sua essência. Apóstolo Pedro, sanguíneo. Sanguíneo age, não pensa, fala, eu vou lá naquele conto, aquele churrasco, eu vou, pastor, eu vou te ajudar lá, doutor, eu vou fazer. E não aparece. Por quê? Ele agiu na empolgação. Depois que ele lembrou, caramba, eu não posso ir porque eu tenho compromisso. E por aí afora. Então, no próximo encontro, eu vou te explicar melhor sobre os temperamentos, tá? Um beijo, que Deus te abençoe.